Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na última terça-feira, o presidente Bolsonaro sancionou a lei de combate a fraudes do INSS. As novas regras vão ajudar a enfrentar irregularidades e gastos desnecessários na concessão de benefícios. Os programas de revisão de benefícios previstos na nova legislação devem gerar uma economia para o país de quase 10 bilhões ao ano, e principalmente agora, já no primeiro ano. A medida provisória 871 de 2019, que trouxe o assunto ao Congresso, foi aprovada pelo plenário do Senado dia 3 de junho, recebeu 55 votos favoráveis e 12 contrários. Antes disso, a discussão na comissão mista criada para analisar a medida foi longa. Na qualidade de presidente dessa comissão, pude conduzir o acordo que tornou possível a aprovação da matéria. Conversamos com o relator, deputado Paulo Eduardo Martins, que fez um belo trabalho, e conseguimos esse acordo para a aprovação da MP, retirando várias emendas. As questões mais urgentes foram ajustadas. As novas regras para a identificação de irregularidades no sistema de concessão de aposentadorias vão aumentar a eficiência administrativa da Previdência, além de reduzir a judicialização dos temas previdenciários. Senhor presidente, há milhões de processos parados no INSS e a nova legislação vai resolver também essa questão, permitindo mais produtividade aos auditores para que possam acelerar a análise dos casos que estão pendentes e, com isso, tornar mais eficiente o sistema. Então, a nova lei veio para corrigir uma série de problemas e fragilidades que hoje existem no sistema previdenciário. Também aproveito, presidente, a oportunidade para falar algumas boas notícias que ocorreram esses dias. Uma delas se trata do Campus Party, que está acontecendo em Brasília, a segunda maior feira de tecnologia do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. O público estimado é de 70 mil pessoas até o encerramento da feira no próximo domingo, dia 23. Estive lá e fiquei impressionado com os novos produtos de novas startups apresentada pelos nossos jovens de cada canto deste país. Há ainda algo que me surpreendeu nessa semana, objeto de matéria feita pelo Estadão e que trata do trabalho voluntário. A reportagem mostra que essa atividade, que contribui para a formação de cidadãos mais conscientes dos valores humanos e sociais, está atraindo cada vez mais interesses de jovens estudantes. Eles aproveitam as férias para se envolver em ações de ajuda ao próximo, organizada por ONGs ou pelas próprias escolas. Esses jovens escolhem participar de iniciativas que promovem o bem, seja atividades lúdicas, seja para ajudar na construção de casas, auxiliar crianças carentes no estudo ou levar mais alegria para os hospitais. Quando se trata de ajuda ao próximo, são muitas as opções. A matéria mostra ainda que os jovens têm muito interesse em participar do voluntariado e vem nisso a oportunidade de vivenciar experiências novas e transformadoras. Essas ações voluntárias são voltadas principalmente para a população mais carente. E o mais interessante, senhoras senadores e senhores senadores, é que o voluntariado já faz parte do calendário de muitas escolas, que consideram esse tipo de trabalho uma experiência de vida, que pode mudar a visão do mundo das pessoas. E o voluntariado está crescendo no Brasil. Segundo o IBGE, mais de 7 milhões de pessoas praticam algum trabalho voluntário, mesmo que de maneira individual. A ideia tem amparo do governo federal, que em 2017 criou o Programa Nacional de Voluntariado, Viva Voluntariado, para incentivar e valorizar esse tipo de ação no Brasil. O objetivo da medida
é reunir esforços no setor público, do terceiro setor e da iniciativa privada, para promover o engajamento das pessoas em ações que podem transformar uma sociedade. A outra notícia boa, que também foi divulgada pelo Estadão, é sobre educação. Segundo a reportagem, a empresa que investe em educação ajuda no sucesso da carreira dos funcionários. A matéria mostra que a implantação de sistemas de educação corporativa melhora o resultado dos negócios. E nessa mesma linha, uma notícia no site Jornal Contábil mostra que o número de empresas que estão investindo em educação para formar novos líderes e metodologias aumenta a cada dia. Sempre afirmo que investir em educação é permitir um futuro melhor para todos. Educação é a palavra que define praticamente a vida de qualquer pessoa. E daí abro aspas para o que pensa o nosso setor contábil, eu como contador, que explicou muito bem. Desde criança aprendemos a ler, escrever, calcular e a tomar decisões já na pré-escola, visando o futuro profissional que nos tornaremos. Ao final do ciclo, ainda há faculdade para a escolha da profissão, a se seguir e mais ainda, uma série de especializações para deixar o profissional mais preparado para o mercado de trabalho. Cada dia mais exigente, ou seja, passamos grande parte de nossas vidas estudando. A avaliação acima evidencia que as mudanças na forma que as pessoas se relacionam com o trabalho exigem novas formas de aprendizagem. E a partir daí, nasce uma nova necessidade no universo corporativo, que é formar os profissionais do presente para as empresas do futuro. Nesse sentido, as empresas perceberam que havia necessidade de investir em educação corporativa. A reportagem ainda cita dados da pesquisa Educação Corporativa no Brasil, que revela o investimento que está sendo feito pelas empresas em conhecimento corporativo. Das 126 companhias participantes, 63% respondem que, em média, 0,47% do seu faturamento é investido em educação corporativa. Essa é uma excelente notícia para todos nós. Embora ainda não seja o índice que queremos, significa que as empresas acordaram para a necessidade de fazer parte das mudanças que o mundo exige. E isso só pode ser feito por meio da educação. E a terceira boa notícia é sobre nossas comemorações de Corpus Christi. A festa foi linda e teve toda a população de Brasília comemorando esse dia especial na esplanada, na catedral e em todas as igrejas e templos de nossa capital. Participo todos os anos dessa celebração, do sacramento do corpo de Cristo, que emociona e contagia a todos e que é também momento de renovação da fé. Era isso, senhor presidente. Mas eu quero ainda aproveitar a oportunidade, presidente. Antes de ontem, eu tive a oportunidade, nós aqui no plenário, rejeitamos 3 emendas que foram apresentadas à medida provisória 872, que tratava da questão da AGU, mas que tinha sido incorporado 3 emendas do Corpo de Bombeiro e que foram rejeitadas por ser matéria estranha à medida provisória. Mas o próprio plenário aqui, as lideranças, assumiram o compromisso até de aprovar um projeto de lei. Mas como a iniciativa tem que ser do governador, eu estive com o governador, apresentei a ele as 3 emendas que foram rejeitadas, mas que, se ele tomasse iniciativa, nós tínhamos aqui o compromisso de aprová-las, e ele me deu, então, a autonomia para conversar com os bombeiros e já levar um texto padrão. Quero dizer que aproveitei também, convidei os policiais militares, junto com os bombeiros, para que pudessem refletir sobre as mudanças também na Polícia Militar, mudanças essas que não exigiria qualquer aumento ou pacto financeiro, mas várias mudanças podem acontecer sem impacto financeiro. Então, debatemos,
Então, apresentei ao governador, antes de ontem, a proposta para que a gente pudesse, então, aprovar as medidas para o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, que ele avaliasse também as propostas apresentadas pela Polícia Militar do Distrito Federal e tive a oportunidade também de discutir com a Polícia Civil e encaminhei também ao governador várias mudanças na legislação que podem beneficiar a corporação também sem impacto financeiro, como, por exemplo, exatamente o trabalho voluntário, que precisa de mudança na legislação da Polícia Civil para que seja também incorporado o trabalho voluntário, o trabalho terceirizado também. Então, vamos aguardar agora a análise do governo, já tinha entregue ao secretário de Segurança antes, para que a gente possa trazer essa matéria aqui para o Senado o mais rápido possível. E quero também já anunciar para os policiais civis que o governador, já tinha encaminhado para o Ministério da Economia a questão da paridade com a Polícia Federal. Esse é um tema bastante caro à Polícia Civil, tendo em vista que eram as mesmas, a legislação era a mesma, Polícia Civil, Polícia Federal, tinha inclusive a opção de escolher se o policial queria seguir a carreira federal ou Polícia Civil, e num determinado ano, ainda no governo Aguinello, o governo ia dar o aumento para a Polícia Civil, o governo federal pediu que não o fizesse, porque o governo federal não tinha como, naquele momento, repassar a Polícia Federal, mas, em seguida, o governo federal deu o aumento para a Polícia Federal e o governo local não repassou para a Polícia Civil. Então, é uma demanda antiga, essa paridade com a Polícia Federal. Semana que vem, agora, provavelmente, na terça-feira, na reunião da Comissão Mista do Orçamento, nós estaremos apresentando, e o relator já acatou a emenda da Polícia Civil, onde dá, de fato, condições para essa paridade. O governo já concordou, já encaminhou para o Ministério da Economia, faltava, então, uma mudança na LDO, estamos fazendo, então, já o ajuste na LDO para que possa, então, fazer essa paridade, que é um sonho já de muitos anos, que é promessa de governos e que agora tem tudo para acontecer com a aprovação dessa matéria na terça-feira, na Comissão Mista do Orçamento, e em seguida, evidentemente, o encaminhamento de uma medida provisória para ser votado aqui nessa casa. E, evidentemente, começa, então, também as negociações com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, que também merece um tratamento especial. Quero também, senhor presidente, aproveitar, nessa mesma reunião que tivemos semana passada, eu tinha solicitado ao governador uma reunião com vários secretários e houve, então, uma participação do secretário de Ciência e Tecnologia, o secretário da Fazenda, secretário de Desenvolvimento Econômico e a equipe nossa aqui, com a presença do deputado Vitor Lippe, também com o nosso representante da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, o nosso Paulo Baroni, que foi, inclusive, secretário do Ministério da Educação, onde tivemos a oportunidade de mostrar para os secretários o projeto do CDR, que é o Centro de Desenvolvimento Regional, que Brasília é um piloto, dentre outros 3 também, Campina Grande, Itapeva e Campanha, no Rio Grande do Sul, que são pilotos desse projeto e que nós estamos trabalhando junto ao governo federal para que se torne um projeto nacional e seja um projeto estruturante, um projeto de Estado, tendo em vista que o objetivo desse projeto é levar todo o conhecimento científico e tecnológico que nós temos nas universidades, nos institutos de pesquisa, para a prática, para a gente desenvolver as atividades econômicas dos municípios, fixando os nossos jovens nos seus municípios, que sabe que grande parte dos nossos jovens, quando se formam, vão para as capitais, e nós temos que fixá-los onde moram, dando a eles condições de inovar, de gerar seu próprio negócio, estudando a vocação de cada região e implementando todo o conhecimento que nós temos nas universidades e no Instituto de Pesquisa. Então, passamos para o secretariado do DF, exatamente para que a gente possa, já agora, entrar na fase de implementação dos projetos e que vai exigir, evidentemente, financiamento. Então, nós temos na área federal a FINEP, participando, o CNPq, a CAPES, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Educação, Desenvolvimento Regional, Turismo, o próprio GSI,
Estive com o presidente da República, também falando um pouco sobre esse projeto, no sentido de participarmos de uma reunião dos ministros, para mostrar para todos os ministros esse projeto, que eu acho que é fundamental para a geração de emprego, o que é urgente hoje nesse país, é gerar emprego e renda. Então, queremos transformar numa política nacional. Conversei, inclusive, com o presidente da República, e já tenho projetos nesse sentido, e já apresentei, inclusive, indicações nesse sentido. Nós temos hoje, presidente Cajuru, milhões de alunos que estão devendo o FIES, o financiamento. Você sabe que muitos deles não têm a mínima condição de pagar, até porque o mercado de trabalho está muito ruim, muitos desempregados que não tiveram oportunidade de trabalhar. Da mesma forma, o ProUni, que nasceu muito em função do projeto que nós lançamos em Brasília, que era o Cheque Educação, né, de ocupar as vagas ociosas nas faculdades, nas escolas, e dando a bolsa para os alunos. E eu disse ao presidente da República que nós deveríamos fazer como fizemos em Brasília. A gente dá a bolsa através do ProUni, bolsa integral, inclusive, mas exigir dos alunos uma contrapartida. Nós precisamos de implementar a educação integral no Brasil e não temos condições de contratar professores suficientes para atender essa demanda. Então vamos aproveitar os bolsistas do ProUni, vamos transformar os devedores do FIES, e que são muitos, e dar a eles a oportunidade de dar a contrapartida de trabalho, trabalhando nas escolas, compatibilizando a sua atividade, que foi de formação com atividade prática na escola, como, por exemplo, os alunos que fizeram educação física podem dar atividade escolar, atividade esportiva na escola, quem faz artes faz também a contrapartida nas escolas, aqueles que formaram como advogados podem ajudar no sistema da defensoria pública, não é? Os arquitetos, engenheiros podem ajudar nas administrações regionais, nas prefeituras. Então a gente precisa dar a esses jovens que estão devendo ao FIES e que não vão ter a mínima condição de pagar, transformar essa dívida em serviço. Então passei para o presidente, disse a ele que já tinha elaborado o projeto nesse sentido, para que a gente pudesse dar a oportunidade para o nosso jovem de praticar aquilo que eles aprenderam na escola e que se formaram e que estão sem oportunidade. Então, são sugestões para melhorar cada vez mais e a gente poder melhorar a educação no Brasil. Então, eram essas as minhas considerações e agradeço, presidente, a tolerância com o tempo. Muito obrigado.